E aí galera, beleza? Vamos à nossa videoaula de hoje sobre partículas atômicas e íons. Então vamos falar hoje sobre as partículas atômicas e íons, mas como conseguir identificá-las. Nós sabemos que as partículas atômicas são os nêutrons e os prótons no núcleo e os elétrons que se encontram em níveis eletrônicos fora do núcleo, mas em volta dele, ok? Então, conceitos importantes sobre as partículas atômicas. Nós temos aí, primeiramente, que fazer o slide funcionar, né? Mas funcionou agora. Então, o número atômico vai ser representado por Z, e isso representa o número de prótons. Então, eu encontro, por exemplo, na tabela periódica, o número atômico está presente lá. Geralmente, na tabela periódica, nós vamos encontrar o número atômico, que é o menor número, e um número maior que vai ser a massa atômica do elemento. Então, o número atômico é o número de prótons. Se eu tiver um átomo neutro, eu sei que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, por exemplo, o número atômico do lítio é 13, ele tem 13 elétrons e 3 prótons. O número de massa, representado por A, ele é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Nós vimos lá pelo modelo atômico que toda a massa do átomo ela é concentrada no núcleo, porque a massa do elétron é desprezível. Então, o número de massa, que representa a massa do átomo, ela é o número de prótons mais o número de nêutrons. Okay? O elemento químico, todos os elementos químicos são elementos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Então, por exemplo, elemento químico lítio tem número atômico 3. Eu posso ter o lítio com uma massa diferente da massa de 7, que é a massa mais comum para ele, porém, para ele continuar sendo o elemento químico lítio, ele tem que ter o número atômico 3 sempre. Então, na notação, para a gente representar os elementos, nós colocamos o número de massa em cima, à esquerda, e o número de prótons, que é o número atômico, embaixo também à esquerda. Então, nós temos aqui, magnésio, por exemplo, o número de massa dele é 26, número atômico 12. Ou seja, ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Aqui está aparecendo o átomo neutro. Átomo neutro é um átomo que não formou um íon. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais dos íons. Ok? Aqui o silício tem 14 prótons e 14 elétrons. O cálcio 12. Aliás, o cálcio tem 20 prótons e 20 elétrons, e o argônio tem 18 prótons e 18 elétrons também. Para mim saber o número de elétrons de nêutrons, como é que eu faço então? Eu sei que a soma dos prótons e os nêutrons é a minha massa atômica, então para mim encontrar o número de nêutrons, basta eu subtrair do número de massa que eu tenho aqui acima, o número acima maior, o número atômico. Então, no caso do magnésio, por exemplo, 26 menos 12, eu tenho, para esse átomo de magnésio, eu tenho um número de nêutrons igual a 14. Okay? Porque 14 mais 12 é 26, beleza? Silício aqui, 28 menos 14, mesma ideia, 14 nêutrons também. O cálcio, 40 menos 20, ele tem 20 nêutrons, beleza? Vamos continuar aí. Então, nessa notação, lembrando dela, nós podemos ter 3 tipos de proximidade entre alguns átomos. Nós temos os isótopos. O que é o isótopo? Os isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui esses 3 átomos de carbono. Vejam, eles são o mesmo elemento? São. Elemento carbono, porque eles têm o mesmo número atômico, mas eles diferem no número de massa. Um outro conceito importante que aparece em relação aos átomos é os isóbaros, sendo que esses isóbaros é um pouco ultrapassado. A gente usa mais realmente o isótopo, ele é mais importante, porque o isótopo tem a questão do isótopo radioativo, que é uma coisa que nós vamos falar um pouco mais para frente também. Isóbaros já é um pouco ultrapassado, mas esse conceito acaba aparecendo. Os isóbaros eles têm diferente número atômico e eles são iguais ao número de massa. Então, por exemplo, o cálcio e o argônio, o número atômico é diferente, mas o número de massa é igual.
E também um outro conceito são os isótonos. Eles diferem no número atômico e no número de massa. O que é igual? Neutro, ó, isótono. Esse N aqui de neutro, pensa no N de neutro. Tá? O isóbaro é a massa e o isótopo é o número atômico que é igual. Então, isótopo igual número atômico. Isóbaro igual número de massa. Isótono igual número de nêutrons. Por exemplo, aí, o magnésio e o silício. E a gente tinha visto anteriormente, inclusive, olha, 26 menos 12, 14 nêutrons, 28 menos 14, também 14 nêutrons. Então, eles são iguais desse jeito, tá? Então, isóbaros e isótonos não são tão importantes. Mas o isótopo é um conceito muito importante, porque para cada elemento, nós podemos ter mais que um isótopo. É comum, a maior parte dos elementos, ter mais que um isótopo. A massa que a gente vê na tabela, inclusive, aquele valor que está lá, não é o número de massa, ela é a massa atômica. A massa atômica ela é calculada de uma forma diferente, nós vamos aprender mais para frente isso. Mas ela é calculada pela média ponderada entre as massas de todos os isótopos. Tá? Por isso que o valor que aparece na tabela não é o valor inteiro, como a gente está vendo no número de massa aqui, e sim valores quebrados. Então, nós temos aqui 13 isótopos do carbono e vamos determinar agora para cada um dos isótopos o número de elétrons, prótons e nêutrons. Vejam, são átomos neutros, então elétrons e próton é fácil, eles são igual ao número elétrons e prótons no átomo neutro. Por que neutro? Porque não tem nenhuma carga. Se ele não fosse neutro, apareceria aqui acima dele uma carga, ok? Então, elétrons e prótons é igual, o número atômico, então é 6 para os três. Os três têm o mesmo número de elétrons e de prótons, né? Ele tem que ter o mesmo número atômico para ser um isótopo. E o número de nêutrons, daí os três vão ser diferentes, já que as massas também são diferentes. Então, como o número de prótons não muda, o que tem que mudar é os nêutrons, ok? Então, é só subtrair 12 menos 6, 6. 13 menos 6, 7. E 14 menos 6, 8. Tá? Então, o número de nêutrons, 6 para esse isótopo, 7 para este e 8 para este último. Beleza? Vamos fazer aí também um exercício. Então, esse é o pare e faça. É aquele momento que você vai travar o vídeo e vai fazer. Então, você vai travar o vídeo, trave seu vídeo aí, responda esse exercício, depois volte aqui que eu vou responder com você. Beleza? Travou? Vamos continuar então. Considere os seguintes dados. Então, eu tenho o dado de dois átomos, tem prótons, nêutrons e os elétrons aqui. Nós vamos ver aqui qual que é a opção correta então. Então, primeiro, átomos 1 e 2 são isótopos? Vejam, para ser isótopo, eles têm que ter o mesmo número atômico. O número atômico me informa o número de prótons. Então, se eu estou informando aqui que o número de prótons é 40 e 42, ele não tem o mesmo número atômico. Então, letra A está incorreta. São do mesmo elemento? Para serem o mesmo elemento, tem que ter o mesmo número de próton. Mesma ideia. Então, eles não são do mesmo elemento. Próximo, são isóbaros? Para ser isóbaro, eles têm que ter o mesmo número de massa. Será que eles têm o mesmo número de massa? Aliás, o número de massa está informado aí? Não está, mas nós podemos obter o número de massa sabendo que o número de massa é a soma dos prótons e os nêutrons. Então, o átomo 1, 40 mais 40, 80. E o átomo 2, 42 mais 38, também 80. Então, essa é a questão verdadeira. Eles são isóbaros. Por que eles não são isótonos? Eles não são isótonos porque os isótonos teriam o mesmo número de nêutrons. Aqui é diferente, 40 e 38. E o número atômico também não é o mesmo, né? Porque o número atômico é o número que representa os prótons e é diferente. A gente já tinha visto até na opção A e opção B. Então, a opção correta é letra C. Agora vamos falar um pouquinho dos íons, pessoal. Então, o que são íons? Os átomos eles podem perder ou ganhar elétrons para se estabilizar. Mais para frente nós vamos trabalhar um pouco mais com os íons, como eles se estabilizam, quantos elétrons eles perdem. Por enquanto a gente tem que saber o que são íons, tá? Que tipo de íons que existem. São dois tipos de íons. Nós temos quando o átomo perde elétrons, eu tenho um cátion, que tem carga positiva. Então, por exemplo, aqui, o sódio, o número atômico 11, ele pode
virar esse íon aqui. Olha como é que eu represento o íon positivo. Carga mais 1 lá em cima. O mais pode estar desse lado ou desse lado, que tanto faz, tá? Então, o sódio mais 1 significa essa carga mais 1 significa que ele perdeu um elétron. Cada carga positiva que aparece do lado do átomo, ele perdeu um elétron. Já no segundo exemplo aqui, o magnésio, ele tem mais 2, então ele perdeu 2 elétrons, ok? Então, as cargas positivas que aparecem nos cátions é a quantidade de elétrons que o átomo perdeu. Olha só, o sódio tem número atômico 11, então ele tem 11 prótons, só que agora ele não vai ter mais, quando ele vira aqui o Na+, aqui ele tem, quando ele está neutro, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Agora aqui ele passa a ter, os prótons não mudam, mas ele passa a ter agora um elétron a menos, porque ele perdeu, então ele passa a ter 10 elétrons. O magnésio 12, quando ele virou um íon magnésio 2+, ele continua tendo, obviamente, o mesmo número de prótons, que é 12, mas os elétrons ele passa a ter 10 elétrons. E o outro tipo de íon que nós temos é quando um átomo ganha elétrons para ficar estável. Aí eu tenho o que eu chamo de ânion. Então, um íon de carga negativa é o que eu chamo de ânion. Okay? Por exemplo, o cloro, número atômico 17, né, ele pode perder, aliás, ganhar um elétron e ele vai virar Cl-1. Isso aqui é o ânion Cl-1, então. O ânion, um dos ânions mais comuns do cloro. Okay? Então, agora, o Cl, quando ele virou o ânion Cl-1, ele continua tendo 17 prótons, mas ele passa a ter 18 elétrons. Ou seja, um elétron a mais. Agora ele ganhou. Okay? Então, cada carga negativa que aparecer sobre o símbolo do elemento químico significa que ele ganhou aquela quantidade de elétrons. O segundo exemplo aqui, que é o oxigênio, aqui ele é neutro, né? Eu coloquei aqui o número atômico dele. Quando ele recebeu 2 elétrons, ganhou 2 elétrons, ele se transformou no ânion 2-, ok? E assim por diante. Se tivesse um átomo que tivesse recebido 3, ele teria carga -3. O oxigênio -2 teria quantos elétrons, então? Pense aí. Pensaram? Então, ele teria agora 10 elétrons, já que ele neutro tem 8. Então, como ele recebeu 2, ele tem 10 elétrons. Beleza? Deu para entender? Vamos olhar essa charge aqui. Ela é bem legal para mostrar exatamente essa questão da formação do íon. Olha só. Aqui tem dois, está representando aqui como se dois átomos estivessem conversando, como se fosse possível, né? Então, é uma charge, obviamente, está representando isso. Aí um elétron está falando, um átomo está falando para o outro lá. Você perdeu um elétron, tem certeza que está tudo bem? Olha que o outro fala ali, positivo. Por quê? Porque um átomo, quando perde um elétron, ele fica positivo. É isso que a charge quis falar para a gente, beleza? E aí, para essa atividade referente à videoaula de hoje, vocês vão fazer esse exercício aqui. Esse exercício é bem simples, você tem aqui alguns elementos, olha, tem alguns que estão neutros, ou os outros estão com cargas, ou seja, são 2 ânions e um cátion, os outros aqui são neutros. Então, vocês vão determinar para cada um deles aqui o que está pedindo nas opções. Por exemplo, para o rubídio +1, eu quero saber quantos elétrons ele possui. Então, você vai colocar, vai preencher, vai responder cada uma com o número que está sendo pedido lá. Segundo, o cloro possui tantos nêutrons e assim por diante, ok? Então, os números que estão aqui em cima, ó, aqui são as cargas que aparecem aqui deste lado do átomo, tá? À direita aqui do átomo. E à esquerda, acima, é o número de massa, o número maior. E embaixo, que é o número menor, é o número atômico. Aqui é o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, e aqui é o número de prótons. Se for o átomo nêutron, também é o número de elétrons. Se for um com carga, aí vocês vão ter que modificar aí para saber qual que é o número de elétrons que ele tem. Lembrando que quando ele está com uma carga negativa, significa que ele recebeu elétrons, e a positiva quando ele ganhou. Beleza, galera? Então, essa é a videoaula de hoje. Até mais. Qualquer dúvida, vamos nos correspondendo.